Olá, meu nome é Luana Carolina Rodrigues. Eu sou estudante do 7º termo do curso de Relações Internacionais da Unifesp e o meu projeto de iniciação científica se chama Relações Bilaterais Brasil-Estados Unidos de 1995 a 2010, análise comparada entre os governos FHC e Lula. E a minha professora orientadora é a Cristina Pesequilo. O objetivo dessa pesquisa é compreender as relações entre Brasil e Estados Unidos a partir de uma análise comparada entre as políticas externas para os Estados Unidos conduzidas pelos governos FHC de 1995 a 2002 e Lula de 2003 a 2010. Além disso, a pesquisa se propõe a destacar o aspecto da autonomia brasileira em relação aos Estados Unidos. Para realizar essa pesquisa, escolhemos a revisão bibliográfica como metodologia e fizemos uma análise qualitativa das referências bibliográficas, que consistiram principalmente em artigos científicos e documentos oficiais. As relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos se destacam nas discussões da política externa brasileira devido à proeminência regional e global norte-americana. Na década de 90, com o fim da Guerra Fria e a queda da União Soviética, o Brasil perdeu a sua referência de alinhamento e, somada à intensificação da globalização e da consolidação da hegemonia norte-americana, surgiu um debate na política externa brasileira acerca de qual seria a melhor estratégia que o Brasil deveria adotar, o que nos leva à discussão sobre a autonomia na política externa brasileira e os principais conceitos utilizados para categorizar diferentes estratégias. Durante o governo FHC, houve a predominância do Itamaraty de duas perspectivas complementares. A primeira, a autonomia pela integração ou participação, que é articulada e adequada ao mainstream das relações internacionais, mas que procura conservar os interesses e objetivos nacionais, visando uma agenda proativa e a expansão do poder brasileiro sobre o seu futuro. E a perspectiva acomodacionista, que entende que a convergência com os Estados Unidos é a melhor estratégia para a restauração da credibilidade do Brasil, defendendo a acomodação à potência hegemônica e à ordem internacional em vigência. Já no governo Lula, houve a predominância de duas perspectivas que contrastam com as anteriores. A primeira, a autonomia pela diversificação, que consiste na adesão aos regimes internacionais mediante alianças com o Sul global, incluindo parceiros não tradicionais, a fim de reduzir a assimetria em relação às potências e elevar o poder de barganha brasileiro. E a perspectiva revisionista, que entende que o afastamento em relação aos Estados Unidos daria ao Brasil margem de manobra no sistema internacional, algo necessário para a defesa dos interesses nacionais. Durante o governo FHC, nós observamos que os Estados Unidos foram definidos como o parceiro econômico mais importante e que as políticas econômicas neoliberais geraram credibilidade perante os Estados Unidos. A FHC não temia uma expansão do comércio hemisférico e enxergava os Estados Unidos como aliados contra o protecionismo. Logo, a área de livre comércio das Américas, a ALCA, não era vista como uma ameaça. Além disso, o governo FHC contribuía para a legitimação do poder regional e global dos Estados Unidos, na adequação aos seus interesses, como, por exemplo, a assinatura de acordos assimétricos como o TNP em 1996. Já no governo Lula, a ALCA permaneceu em discussão e o governo apresentava de defesa de um livre comércio igualitário, da mesma forma com a FHC, que consistiu em uma postura incisiva de Lula, ao contrário de FHC, o que gerou uma resistência brasileira nas negociações. E no campo da segurança internacional, Lula participava ativamente da formação de instituições e mecanismos que limitavam a influência dos Estados Unidos na América Latina, mas se preocupava em não gerar uma ruptura com os Estados Unidos. Nesse cenário, o Brasil era representante de uma esquerda responsável, sendo mediador na relação com a esquerda radical, como a Venezuela. E na tentativa de demonstrar a capacidade de negociação brasileira em temas de alta política, acabou desagradando os Estados Unidos. Para fazer a análise comparada, nós utilizamos o modelo de Charles Herman como referência, e consiste em parâmetros para analisar as mudanças de política externa, e utilizamos como base da análise os líderes, a burocracia e os choques externos como agentes primários da mudança. O que torna possível concluirmos que durante a transição do governo FHC para Lula, houve ajustes e mudanças de programa na política externa voltada para os Estados Unidos.
e não houveram mudanças nos problemas, nos objetivos ou metas e na orientação internacional do Brasil. Os ajustes consistiram na ênfase em determinados temas no relacionamento bilateral e abordagem dos líderes em questões controversas com os Estados Unidos. A mudança de programa consiste na estratégia para alcançar o objetivo, que é a autonomia. Nesse caso, a autonomia pela integração, que passou para a diversificação, e o acomodacionismo para o revisionismo. Não houveram mudanças de problema ou de objetivos e metas, porque não houve uma mudança no objetivo principal, a busca tradicional pelo desenvolvimento e autonomia no Brasil. E não houve mudança de orientação internacional, porque não ocorreu uma ruptura com os Estados Unidos. Eles permaneceram como um parceiro importante. Portanto, nós podemos concluir que não houve mudanças drásticas no relacionamento de Brasil e Estados Unidos de um governo para o outro, apenas mudanças de programa e ajustes. E que a estratégia de Lula se sobressai em relação ao FHC, porque durante esse período houve a expansão da atuação internacional e do poder de barganha brasileiro em relação aos Estados Unidos, apesar das diferenças na área comercial. E esse sucesso veio em razão do afastamento de Lula do discurso anti-americanista e da continuidade das políticas neoliberais de FHC, garantindo credibilidade ao Brasil e viabilizando uma parceria econômica estratégica com os Estados Unidos. Esse foi meu vídeo pôster. Muito obrigada pela atenção de todos.